A partir de agora, nós vamos para a próxima atividade, direto do Allianz Parque, nosso segundo dia de atividades no Dia Mundial da Criatividade, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. E nós temos a honra de receber aqui um pensador da criatividade, um dos ícones, autor de livros sobre criatividade aqui no Brasil e fundador da Escola Nômade. Cadê o Henrique Scló? Está aqui ou não? Henrique, está me ouvindo? Escola Nômade para Mentes Criativas, Henrique Scló chegando aqui com a gente agora, depois de vários anos em que nós abordamos esse tema, vemos o Dia Mundial da Criatividade crescer, e você sempre trazendo uma provocação e uma abordagem diferente para as mentes criativas, Henrique. Como você está, meu amigo? Estou ótimo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse evento sensacional. Eu vou te falar uma coisa, Lucas. Eu sou muito seu fã. Eu não queria rasgar muita seda para você. Sua barba tá linda, viu? Obrigado. Eu não queria rasgar muita seda para você, porque senão você vai ficar se achando. Não precisa falar mais nada. Só que a questão é que você pode se achar, porque você é um cara inspirador mesmo. Fazer esse troço aí, fazer esse evento, fazer esse evento desse tamanho, com essa qualidade, pode ser que as pessoas que estejam assistindo não saibam, mas não é pouca coisa, não. Então, eu diria que você é um empreendedor nato. Eu estou assistindo não desde o começo, mas há 2 anos a gente se conheceu. Para mim, é ignorância absoluta, eu só te conheci há 2 anos. Mas eu acompanho você. Mas eu acompanho você e fico encantado com o teu trabalho. Fico um pouco desanimado com a minha performance comparada com a sua, mas serve também de motivação para eu seguir em frente. Nós dois temos paixão pela mesma coisa. Eu acho que isso é super importante. E eu acredito muito em você, acredito muito no Dia Mundial, que eu acho que, se continuar assim, não vai ser mais o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Vai ser o maior festival de criatividade do mundo. Ponto. Pô, meu querido, eu fico muito feliz de ver você aqui no palco. A sua câmera 4D está impressionante, a definição. A gente consegue ver cada pelinho da sua barba, sem contar esse contraste maravilhoso desse fone gamer. Você está praticamente um presente de Natal. Obrigado. É que eu não acendi a luz, porque ele tem uma luzinha aqui, mas eu resolvi não acender. O Henrique Scló, gente, é fundador da Escola Nômade para Mentes Criativas, ao lado de sua esposa, braço direito, esquerdo, cérebro, e os dois juntos constroem muita coisa junto, inspiram gente no mundo inteiro, e ele, além de ser um iconoclasta, um cara super bem-humorado, traz provocações fundamentais para a gente questionar o que é ser criativo ou não. Eu tenho uma honra profunda de receber esses elogios dele, porque é um cara que realmente tem um olhar bem apurado, é crítico, não tem vergonha de criticar, porque ele sabe que é através do questionamento que a gente evolui. Então, muito obrigado mais uma vez, Henrique Scló. Sugiro que vocês pesquisem sobre ele no Google, comprem o livro dele e outras coisas que ele vai ofertar também aos participantes do Dia Mundial da Criatividade. E ele vai falar: não se adapte ao futuro, crie o seu próprio. É isso aí, Henrique. Posso começar? Pode começar, meu querido gamer. Vamos em frente. Então, boa live para nós. Obrigado. Start. Agora eu vou começar com um videozinho.
Eu acho que alguém tem que botar aí para mim, isso. Estamos em 2040. O mundo que conhecemos não existe mais. O ser humano atingiu uma evolução tecnológica tão extraordinária que nos elevou quase a uma condição de semideuses. Retardamos a morte em dezenas de anos com reposição de peças no corpo, alimentos sintéticos hipernutritivos e tratamentos médicos que desafiam a nossa compreensão. Somos mais fortes, mais resistentes, mais saudáveis. Uma incalculável variedade de aparelhos e serviços facilitam a nossa vida a níveis jamais imaginados. A raça humana nunca foi tão habilidosa e exuberante. A transformação foi profunda, mas ainda não estamos livres de problemas. Alguns temas preocupam essa nova e magnífica civilização. Violência, corrupção, injustiça, preconceito, pobreza, estresse, depressão. O tempo passou, a tecnologia avançou, mas continuamos os mesmos. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz aqui de estar participando desse dia, que são 2 dias, que são, na verdade, talvez o dia mais importante para quem gosta de criatividade, como eu e as pessoas que estão participando aqui, todas de altíssimo nível. Estou feliz demais de estar aqui. Deixa eu começar, então, me apresentando. Meu nome é Henrique Scló, parece que é difícil, mas não é tanto. Sou pensador da criatividade, ex-publicitário, escritor, designer gráfico e mentor de criatividade. Ao longo dos quase 20 anos, eu venho desenvolvendo meu próprio estudo, minha própria teoria, que eu chamo de neurocriatividade subversiva, que é o estudo da criatividade a partir do funcionamento do cérebro e acaba, na verdade, resvalando também com comportamento. Então, o estudo, a criatividade não tem como você desassociar do comportamento, você tem que estudar. Se você vai estudar profundamente, você tem que estudar as duas junto. Como o Lucas falou na introdução dele, nós somos a Escola Nômade para Mentes Criativas, eu e a Lena. A gente faz tudo junto, como o Lucas disse, braço esquerdo, direito, cabeça. Na verdade, eu sou uma peça, né, de anexa à Lena. Eu sou o apêndice, mas como eu tenho menos dificuldade de falar, acaba sendo eu que venho falar aqui do nosso trabalho. A Escola Nômade é parceira, com muito orgulho, do festival. E no final dessa palestra eu vou passar para vocês os cursos de livros que a gente está oferecendo aí, a bolsa para vocês. Aqui só mais ou menos as empresas com quem eu já trabalhei, tenho trabalhado,
Dá para ver que faz um certo tempo que eu já faço isso, e realmente eu fico muito feliz de ser prestigiado aí por grandes empresas nacionais. Eu vou aproveitar agora esse momento muito importante. Eu vou, com exclusividade aqui em primeira mão, eu vou lançar aqui o meu livro novo, que chama Criatividade, a Habilidade do Futuro. Tá? É um livro que eu acho que vai ser muito importante, eu acho que é um livro que vai esclarecer muita coisa para vocês, mas eu gostaria de fazer uma coisa antes de começar a falar do livro. É um lançamento. Lançamento do livro. Pronto, lancei o livro. Eu não acho que deu para entender, né? Eu não acho que criatividade seja uma habilidade do futuro. A criatividade é e sempre foi a maior parceira e maior aliada do ser humano, desde o princípio. Tá? Então, é a habilidade do passado e do presente. E, obviamente, vai ser do futuro. Mas eu não gosto de ver esse discurso que eu ouço muito de que no futuro a criatividade vai ser muito importante. Isso me causa estranheza, porque a criatividade sempre foi importante. Né? Enfim, vamos lá. A palavra-chave do sistema que todo mundo chama de natureza, do qual a gente faz parte, querendo ou não, a gente ainda faz parte de todo o sistema da natureza, a palavra-chave é sobrevivência. E a criatividade é uma ferramenta biológica de adaptação e sobrevivência. Nosso amigo Charles Darwin dizia uma coisa mais ou menos parecida com isso, e não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta. Essa é uma frase importante porque estudos demonstram que, por exemplo, o Neandertal era maior, mais forte, tinha um cérebro maior que o nosso. Mas justamente por ter o cérebro maior que o nosso, ele gastava muito mais energia, ele não conseguiu dar conta de se alimentar o suficiente para se manter e acabou morrendo. O Homo sapiens foi aquele que se adaptou melhor, por isso que a gente chegou aonde chegou. O ser humano deu esse salto evolutivo que a gente conhece, porque ele, para se adaptar, usou uma ferramenta muito especial, a criatividade. A criatividade é a ferramenta das ferramentas, porque graças a ela a gente cria todas as outras. Ou a gente criou, continua criando e vai criar todas as outras. Então, ela é a ferramenta das ferramentas. Aqui já. A criatividade só atingiu esse patamar que atingiu ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, porque em algum momento do nosso processo evolutivo a gente desenvolveu a capacidade de raciocinar. A gente descolou da vida selvagem. Né? E esse fenômeno, deixa eu pôr aqui, esse fenômeno fortaleceu o nosso consciente, e isso cria um terreno muito fértil para o desenvolvimento da criatividade. E a criatividade foi responsável direta pelo descolamento dessa vida selvagem
e acelerou nosso desenvolvimento tecnológico e civilizatório. Graças a ela, hoje, nós somos evoluídos. Tá? Evoluídos? Será que nós somos evoluídos? Nós não somos evoluídos. Nós somos invernizados. Eu vou explicar para vocês por quê que nós somos invernizados. O nosso cérebro, ele não evoluiu totalmente, tá? Nos últimos séculos, óbvio que algumas habilidades específicas avançaram, mas na estrutura básica de funcionamento, o cérebro continua o mesmo na sua essência, continua intacto. O software foi atualizado, mas o hardware continua o mesmo. É só a gente pensar o seguinte, deixa eu dar umas argumentações, os argumentos para vocês. Por exemplo, se, por acaso, hoje, quando a gente terminar aqui o nosso Dia Mundial da Criatividade e acontece alguma coisa no mundo e que acabam as instituições, então acaba governo, polícia, justiça, acaba tudo, no dia seguinte começa a barbárie. No dia seguinte as pessoas começam a se juntar, a família, os amigos, e aí vai no supermercado pegar comida, aí tem outra pessoa pegando o último pacote de arroz, você vai lá e dá uma porrada na pessoa, e se bobear, você mata a pessoa. E aí começa essa coisa, aí quem tiver arma vai ter vantagem. É assim que vai funcionar. A gente já viu isso, né, nas previsões e até algumas histórias de ficção, mas dá para entender que isso vai acontecer se tivermos essa situação diante de nós. Então, para explicar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho por que isso, eu acho que isso pode acontecer, eu vou falar um pouquinho de ciência e um pouquinho de história. Então, vamos ver a linha do tempo aqui. O nosso planeta, segundo os cientistas, foi formado há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. O primeiro primata, aparentemente, surgiu há 55 milhões de anos. Ainda segundo os cientistas, o hominídeo, se separou da linhagem dos macacos há 6 milhões de anos. O hominídeo mais conhecido até hoje é datado de 4,4 milhões de anos. O Homo sapiens existe há 200 mil anos. A primeira civilização conhecida, que é a dos Sumérios, foi há 4 mil anos, mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, e foi a primeira manifestação clara de um espírito civilizatório, ou seja, o homem pode se considerar civilizado há mais ou menos 6 mil anos. Tá? Não precisa ser muito bom de matemática para saber que 6 mil anos não é exatamente um tempo para que aconteça alguma coisa no processo evolutivo. 6 mil anos versus... não vou nem falar do nascimento do planeta, mas só do Homo sapiens. 200 mil anos surgiu o Homo sapiens. Em 6 mil anos, eu acredito que nada dentro da nosso espectro animal. Uma bactéria pode evoluir de uma semana para outra. Enfim, existem seres vivos que evoluem com mais rapidez. Mas dentro da nossa espécie, ou do nosso tipo de animal, milhares e milhares e talvez milhões de anos. Mais uma coisa, né? Ainda não está convencido? Você não está convencido? Então vamos lá, continuar com argumentos. Os 10 mandamentos, segundo estudiosos, foi a primeira publicação, primeira vez que apareceu na história, foi 622 a.C.
Tá? O que dizia, entre outras coisas, os 10 mandamentos, as tábuas da lei? Honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás. Cobiçarás a mulher, os bens do próximo. Tá? Então, isso que há 622 a.C. era o que o ser humano precisava ter como controle do seu comportamento. Vocês viram alguma coincidência dessas necessidades com 2021? Eu vi algumas. Mais uma. Os 7 pecados capitais, que foram pela primeira vez lançados pelo Papa Gregório Magno no século VI, mas foi São Tomás de Aquino, no século XIII, que fez a coisa se estabelecer na religião. O que dizia? Quais são os 7 pecados capitais? Luxúria, soberba, preguiça, inveja, gula, avareza, ira. A gente, no século XXI, não só manteve com grande energia e vitalidade os 7 pecados capitais, como a gente inventou alguns novos. Afinal, nós somos muito criativos. Opa, voltei. Porém, se a gente for analisar friamente, os 7 pecados capitais não são pecados. Eles são ferramentas a serviço do nosso instinto animal de sobrevivência, cada pecado desses com uma função específica. Na natureza, não existe pecado. Ou seja, existe não sobreviver. Mas se a gente observar o funcionamento da vida selvagem sob a ótica humana, moral e ética da sociedade moderna, a gente vai ficar horrorizado com a tamanha imoralidade desses pecadores que vivem na floresta, né? Mas não existe mesmo conceito de pecado na natureza. Quem inventou foi o homem, foi uma coisa que o homem criou, mais criativo de novo. Para que o homem criou todos esses conceitos, os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais e outros tantos? Para tentar controlar os impulsos animalescos do ser humano e da plebe rude. Como eu disse, na natureza, o único pecado é não sobreviver. Você pode ter certeza, o mesmo instinto de sobrevivência desses animais irracionais que ainda vivem na floresta, ou todos os outros que até já foram extintos, foi o que trouxe a gente até aqui. Foi o que fez o ser humano prevalecer, foi o que fez o ser humano continuar, crescer, evoluir no sentido da construção social e tecnológica. Os instintos animais são parte fundamental da nossa vitória até aqui. Por isso, a gente é totalmente controlado pelos nossos instintos. Quase totalmente. O fato da gente ter acimentado a nossa floresta não afastou a gente dela. A questão muito interessante, que eu acho que é a que eu quero definir aqui, é que como que a gente pode se considerar verdadeiramente civilizado se a própria ideia de evolução da civilização está diretamente relacionada com a eliminação desses apetites animalescos que ainda se manifestam com tanta intensidade dentro da gente. Então, para explicar isso, eu vou começar dizendo que nós somos governados por duas entidades diferentes e interdependentes, o consciente e o inconsciente.
Para a gente ter um pouco mais de cientificismo aqui, não sei só o que eu estou dizendo, o que eu acho, eu peguei a definição de 3 grandes estudiosos do assunto. Para o Freud, o inconsciente fica escondido da gente. Mas ele se manifesta no nosso comportamento sem a gente perceber. O Lacan dizia que o consciente e o inconsciente são diferentes e que o segundo, o inconsciente, é a base da nossa existência. Já a Melanie Klein dizia que os instintos, impulsos e desejos são consequência do inconsciente. Então, por causa do inconsciente, a gente tem instinto, impulso e desejo. A coisa tá pegando. O consciente é quem a gente pensa que a gente é. O inconsciente é quem a gente é de verdade. Os instintos estão lá instalados no nosso inconsciente. A nossa percepção de identidade está no consciente. A gente acredita que a gente é aquilo que a gente pensa que é, mas não é bem assim. Mesmo tendo ganhado muita força nessa nossa evolução, o consciente continua tendo muito pouca influência no nosso comportamento, sobre quem a gente é na essência. A nossa verdadeira identidade está no inconsciente. Nós somos o inconsciente. Para a nossa felicidade ou infelicidade, a gente tem muito pouco ou quase nenhum acesso a ele. Então a gente está num ônibus que você tem um motorista que você não tem acesso ao motorista e ele te leva praticamente para onde ele quiser. Deixa eu voltar aqui, que eu ainda tenho que falar alguma coisa. O consciente, ele é contemporâneo. Ele que consegue se adaptar rapidamente às condições existentes. Ele que nos dá a sensação de estarmos evoluindo, de sermos evoluídos, porque a gente pensa coisas legais, coisas nobres, a gente não quer mais preconceito, a gente não quer um monte de coisa, a gente não gosta de violência, a gente não gosta disso, mas é o consciente. No inconsciente, a gente continua tendo esses impulsos. O inconsciente, ele está ainda há séculos atrás. Ele não se deu conta de acompanhar a velocidade. Segundo uma pesquisa realizada na Noruega e na África do Sul, uma mudança evolutiva duradoura dura 1 milhão de anos. Um tiquinho, né? 1 milhão de anos para que uma espécie evolua de forma duradoura. Tá? Então, nosso cérebro está ali naquele ritmo, né? Tranquilão, devagar, quase parando, e o nosso consciente está ali na frente, não espera e foi embora. Os dois têm o mesmo objetivo, tá? Tanto o consciente quanto o inconsciente têm o mesmo objetivo, que é tentar garantir a nossa sobrevivência a qualquer custo. Um controla a gente total, assim, de forma cartesiana, quase matemática, seguindo à risca uma programação que a gente tem. O outro é flexível e adaptável às circunstâncias imediatas. Então, é essa química, essa dupla que faz a coisa funcionar. Você não pode ser nem tão rígido e nem tão flexível. Então, você acaba, com a união dos dois, trabalhando em conjunto e, às vezes, trabalhando separado, né? Um conflitando com o outro, mas, até agora, essa dupla foi bem sucedida. Tá? Até agora, a gente conseguiu administrar essa condição mais ou menos conflitante, mas a gente chegou numa encruzilhada. A gente precisa de novas ferramentas. Esses instintos que a gente tem agora, alguns não servem mais, e outros, além de não servir, eles atrapalham e podem até comprometer o nosso futuro, o futuro da nossa espécie. A gente está na era dos algoritmos.
todo mundo, ou muita gente sabe disso, está assistindo, tem aquele documentário, O Dilema das Redes. Os algoritmos das redes sociais estão criando cada vez mais bolhas, e bolhas cada vez mais sólidas, cada vez mais restritivas, cada vez mais de nicho, e as bolhas têm conflito entre si, até porque as bolhas são formadas por indivíduos que são controlados pelos instintos. Então, entra toda aquela questão da sobrevivência, de problemas com o diferente, problemas com quem é de outro grupo, problemas... E aí emerge a violência, emerge o preconceito, emerge um monte de coisa. E os algoritmos, quem está acompanhando isso está vendo, os algoritmos das redes sociais estão estimulando isso, e isso não vai ser bom se essas bolhas em algum momento estourarem, e aí provavelmente a nossa espécie vai passar por um problema muito pior do que a Covid. Eu fiz esse vídeo que vocês viram na abertura, e foi curioso, porque foi aleatório, eu escolhi o ano de 2040 aleatoriamente, mas uns dias depois eu li que a agência de inteligência dos Estados Unidos, eles estão prevendo um 2040, exatamente 2040, nada agradável, com profundas crises políticas e até de riscos à democracia. Tá? Eu vejo muita gente falando de trabalho no futuro, né? Dos gadgets que vão ter, os aparelhos que vão ter para facilitar a nossa vida, por serviços, para organização social mais moderna, mas essas pessoas, pelo que eu acompanho até agora, não falam de uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a natureza humana. Que nada disso que o futuro nos promete vai transformar a natureza humana. Então, as pessoas falam de singularidade, aquela coisa de misturar as pessoas com aparelhos, né? Misturar a máquina com o homem, mas não falam da civilidade. Fala-se muito da evolução tecnológica, mas não se fala da evolução, eu estou chamando de ética, uma evolução ética, uma evolução que transforme a gente realmente em seres éticos e morais, na essência, não porque a gente está se desenvolvendo pensamentos e conceitos e estamos começando a acreditar neles, mas no fundo não. Investe-se bilhões, trilhões de dólares no mundo todo para entender o ser humano, não é isso? Usa-se, né? Está se usando muito, inclusive as redes sociais. Eles têm um exército de psicólogos e de neurocientistas para descobrir o quê? Para como funciona o ser humano. Olha que coisa legal. Estão se aprofundando, estão buscando entender como é que funciona a cabeça do ser humano. E para quê que eles fazem isso? Para melhorar o ser humano? Para deixar a gente... Opa, voltei? Não. Para melhorar o ser humano? Não. Para vender coisas para o ser humano. É para vender. Não é para fazer o ser humano... Nossa, vamos descobrir como o ser humano funciona, e aí a gente pode ir fazendo alguma coisa para... Não, é para como que eu faço para vender mais para ele, se eu vou mexer na cabecinha problemática dele. Nem todo mundo é tão pragmático assim, né? Na pedagogia, a gente vê grande preocupação com relação a isso, né? Então, a gente vê aí o desenvolvimento da educação 4.0,
Então, quer falar muito de habilidades, de competências, de visão moderna e civilizada, de criatividade, mas não fala de pacificação da nossa fera interior. Então, toda essa estrutura que está sendo montada, ela está sendo montada sobre um terreno envenenado, um terreno podre. Tá? Você vai plantar flor num terreno envenenado, a flor pode ser maravilhosa, a tua intenção pode ser maravilhosa, mas se o terreno é envenenado, a flor não vai, pode até por um tempo, ela pode conseguir sobreviver e dispersar o perfume dela, ficar bonita para agradar a gente, mas ela não vai sobreviver por muito tempo. Então, aqui não se ataca a questão primordial, que é a pacificação do nossa fera interior, que precisa ser trabalhada. Né? Eu não estou aqui, é bom deixar claro, que eu não estou aqui demonizando a tecnologia, ao contrário, adoro tecnologia. Logo que surgiu o computador, fui um dos primeiros a comprar, eu passo o dia inteiro, nós estamos aqui graças à tecnologia, eu adoro tudo que eu puder consumir, eu adoro. Então, não é que eu estou demonizando a evolução tecnológica, estou demonizando a falta de interesse em fazer uma evolução real da nossa essência, para que que o nosso inconsciente, alcance o nível que a tecnologia está alcançando, que não fique tão para trás. Fica uma coisa meio esquizofrênica. Tá? Então, eu acho que a civilização não vai evoluir no sentido estrito da palavra se não trabalhar a questão estrutural do nosso cérebro, educando ou reeducando o nosso inconsciente. Não vai existir revolução ou evolução sem isso. Esperar 1 milhão de anos, eu acho que não é uma opção. Não importa até se inventarem, né, a privada Wi-Fi ou colocar silicone no cérebro, isso não vai mudar a gente vai continuar, lamentavelmente, os mesmos. Esse slide não devia estar aqui. Tá? Então, tudo bem. Ideias ousadas, como essa que eu estou falando, de tentar trabalhar mais profundamente o ser humano, como toda ideia nova e muito ousada, ela tem muitos problemas para se resolver, ela tem muitas respostas para perguntas que ainda não foram feitas. Tá? Por exemplo, os instintos, eles são emoções. Se eles são emoções, a gente pode cadastrar aí, a gente pode elencar emoções que a gente acha legal, que a gente aprecia, que a gente preza, amor, solidariedade, compaixão, alegria. Mas tem aquelas que a gente não gosta, raiva, ódio, os pecados capitais. Então, como é que faz para separar essas duas? Como é que faz para a gente trabalhar os nossos instintos, mas não trabalhar as coisas que estão boas, que são boas, consideradas boas dentro desses instintos? Esse é um problema, esse é um dilema. Porque não são justamente as emoções que faz da gente seres humanos, não são as emoções que faz a gente ser quem a gente é, mas em nome da sobrevivência, talvez a gente tenha que não ser mais, ou ser um tipo diferente de ser humano. O Homo sapiens não está mais dando conta, não é mais suficiente. Tá? Provavelmente a gente vai precisar aí de um Homo civilis, um Homo pacificus, um Homo magnus. Eu estou só dando uma contribuição com o nome, mas é que realmente eu não faço ideia de como isso aconteceria. A gente está vivendo uma revolução digital, mas, como eu falei, não é suficiente, a gente precisa de uma revolução emocional.
A gente deu um salto há milhões de anos e a gente vai precisar dar outro agora. A gente está enfrentando o nosso maior desafio. O ser humano já enganou muito, entre aspas, a natureza. Já deu um monte de volta na natureza. E talvez a gente tenha que enganar a natureza de novo de uma forma bastante abrangente. E a nossa melhor arma sempre foi e continua sendo a criatividade. Tá? Por isso que eu disse que a criatividade não é a habilidade do futuro, a habilidade que pode garantir o nosso futuro. Né? É a habilidade que tem maior chance de garantir o nosso futuro. Eu só sei o seguinte, que enquanto tiver gente rasgando livros, não vai ser o iPhone que vai deixar a gente livre da condição de macacos invernizados. É isso aí que eu tinha para provocar, como disse o Lucas, eu gosto de fazer essas provocações, eu mesmo fico muitas vezes assustado com essas conclusões que eu tiro, mas eu acho importante a gente fazer essa reflexão. Eu só vou pedir se tudo bem de eu mostrar os e-books e os cursos que a gente está oferecendo no claro, com certeza. É rapidinho. Não quero ultrapassar meu tempo aí. Esse é um EPUB, tá? Que é o meu livro. Eu lancei esse livro faz um certo tempo, já faz uns 8 anos, vai. E agora ele está em EPUB, a segunda edição, eu dei uma mexida nele rápida, tá? Você é criativo, sim, senhor. Tem esse PDF que é muito legal, que são 100 exercícios de desbloqueio criativo. É uma série que a gente pretende fazer, de lançar de 100 em 100. É um PDF, mas ele tem navegação, tá? Então você não precisa ficar rodando ele inteiro, e é no formato do celular, então acho que ajuda bastante. Tem um curso gravado, que é o Como Vender Ideias, e a gente lançou agora o curso ao vivo, são mais de 40 horas ao vivo, e no total dá mais de 80 horas se juntar com conteúdo complementar, que é o Hackeando Mentes Criativas. Também você pode assinar o meu Laço de Criatividade, que é uma aula que eu dou toda terça-feira, a 1h da tarde, mas eu tiro ele do ar logo depois. Então, para você assistir, você precisa ou fazer uma assinatura de 6 meses, ou fazer um curso, comprar um curso nosso e ganhar 3 meses. Já estamos aqui no 21, na verdade, então já tem mais de 30 horas já, e toda terça-feira a gente vai acrescentando, então acho que vale a pena também. Bom, eu estou aqui só colocando o Lucas numa saia justa, porque eu estou falando até 2022, né? Que eu não sei se ele vai querer convidar a gente de novo, mas eu já estou pondo aqui para, né, para garantir. Pode deixar a câmera doida. Para garantir que a gente, né, pelo menos se propõe aí. É isso aí, Lucas. Aí, Henrique. Estourei, cara, como sempre. Cara, você estourou, mas você pode. Obrigado. Não, eu faço o possível, eu me controlo, mas acho que eu não consigo. Agora é muito bom ter você, a sua originalidade, a tua capacidade de associar diferentes ideias e trazer um pensamento inovador, um pensamento provocador. E, gente, como o Henrique contou, ele e a Lena fizeram parte do Dia Mundial da Criatividade 2019 e a Escola Nômade para Mentes Criativas também faz parte do nosso programa de bolsas de estudo. Henrique, com certeza nos veremos em 2022. Obrigado mais uma vez pela tua contribuição e pela tua parceria. O seu endosso, o seu apoio
fazem a gente ficar mais confiante de que estamos no caminho certo. Obrigado você, Lucas. Realmente um prazer e uma honra. E a gente se vê em 2022, se existir 2022.